Vou falar um pouco sobre a raiva. O que é a raiva? A raiva é uma doença aguda do sistema nervoso central que pode acometer todos os mamíferos e também os seres humanos, sendo assim classificada como uma zoonose. Ela é caracterizada por uma encefalomielite fatal pelo vírus do gênero Lissa vírus. Encefalomielite é, respectivamente, uma inflamação no encéfalo e na medula espinhal. No Brasil, ela é classificada como uma infecção endêmica, ou seja, ela acontece em regiões específicas. Curiosidade: o Louis Pasteur, através da passagem desse vírus em vários coelhos, ele conseguiu fixar o período de incubação do vírus em 7 dias. Isso deu origem a um vírus fixo, e essas amostras de vírus fixo ainda são utilizadas até hoje na fabricação de vacinas. Transmissores e transmissão. Em países onde a raiva canina é controlada e não existem morcegos hematófagos, os principais transmissores são os animais silvestres terrestres, como raposas, coiotes, lobos, raposas do Ártico, cão guaxinim e gambá. Onde a doença não é controlada, como acontece nos continentes africano, asiático e latino-americano, o vírus é mantido por várias espécies de animais tanto silvestres quanto domésticos. No Brasil, a principal espécie transmissora ainda é o cão, porém, a população de morcegos hematófagos ainda é responsável pela maior transmissão do vírus em ambiente silvestre. Na fauna brasileira, já foram registrados casos em raposas, jaritatacas, guaxinins, saguins, cachorro do mato e morcegos. A transmissão, na maioria das vezes, é percutânea, ou seja, ela acontece pela pele, pela mordedura dos animais infectados. A infecção ocorre devido ao contato com a saliva, sendo assim, ela também pode acontecer caso a pessoa esteja com o ferimento aberto. E a transmissão via aérea é rara. O contato com procedimentos médicos, como por exemplo o transplante de córnea e transplante de outros órgãos, também pode levar à transmissão, caso haja a infecção. Fases da raiva. A raiva, no geral, apresenta 3 fases, porém eu já encontrei uma literatura que afirma que a raiva em cães só possui 2 fases, que é a furiosa e a paralítica. A primeira fase é a fase inicial, onde começam a ocorrer alterações de comportamento, como falta de apetite, apatia, depressão, inquietude e também incoordenação motora. A segunda fase é a fase furiosa, que ela é caracterizada pela agressividade do animal. Alguns sintomas da fase inicial eles persistem, como a depressão, a excitabilidade, ou seja, as alterações de comportamento no geral. Só que aparecem sintomas novos, como insônia e febre. E também o animal apresenta dificuldade de se alimentar, ele não consegue deglutir e a salivação é evidente. A terceira e última fase, que é a fase terminal da doença, é a fase paralítica, onde é percebido a paralisia do maxilar e também dos membros posteriores. A boca do animal fica entreaberta e a salivação é evidente. A morte ocorre pela paralisia dos músculos respiratórios. Ciclos da raiva. A raiva apresenta 4 ciclos. O primeiro ciclo é o urbano, que é por cães e gatos, a transmissão ocorre por cães e gatos. O aéreo, morcegos. Rural, herbívoros. E silvestre é pelas espécies silvestres. Então, aqui é o fim da minha fala. Obrigada.